Bem-vindo a mais um vídeo com a finalidade de facilitar a sua vida no REST Flutterwave. O que eu vou começar falando sobre tudo para você é... Esse é um vídeo que eu vou falar sobre 4 runas de fogo, como é que elas funcionam e vou mostrar para vocês a efetividade dela, tá? Antes eu quero falar para vocês sobre uma coisa que eu fiz aqui para facilitar a minha vida. Porque é muito difícil você mudar o atributo, você tem que ir lá na dungeon do jogo, ganhar 5 seguidas para você conseguir falar com o NPC para resetar teu atributo. Eu não estou conseguindo fazer isso. Sério, eu não estou conseguindo vencer 5 seguidas. Teve vezes que eu fiz 4 e morri. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês que é como facilitar a tua vida para você upar um alt, que seria um personagem alternativo. Vou chamar de alt agora em diante, tá? Você pega o teu main, que é o principal, né? Que você chegou no nível máximo. Por quê? Porque o teu main, ele consegue entrar em todas as áreas, pegar todos os recursos, pegar armas mais poderosas, armaduras mais poderosas. E daí o que você vai fazer? Você vai vai criar um personagem alternativo, vai levar ele até Sacramento, habilitar os vendedores, que para isso basta você conversar com o cara da quest e dormir. E feito isso, você loga o teu main. Daí quando você logar o teu main, você vai selecionar o personagem e o reino que o personagem vai entrar. Então eu tenho 3 alternativas, eu tenho 3 personagens, 3 reinos. Então esse daqui é o original, esse daqui é o melee que eu fiz e esse daqui é o mage que eu fiz agora. Então eu seleciono o personagem, aqui ó, esqueci no personagem, né? E eu seleciono o reino, que é o mage, e daí é só da barra de espaço que ele entra no reino. Uma vez que ele entra no reino, eu posso, com o meu personagem principal, compartilhar materiais com ele. Aonde é que eu vou compartilhar personagens com ele? Pronto, se você upou a escadaria lá no arquiteto, você vai ter ganho não só um acesso rápido ao mercado, como você vai ter ganho um baú extra. Então, desse baú extra, você pode compartilhar recursos com o teu personagem. Aqui, eu já cheguei aqui, já compartilhei com o meu personagem, ok? Isso aqui, que é um anel da tranquilidade mais poderoso. Esse daqui dá 42% de foco máximo e ganho de 9% de foco. Conta 34% e ganho de 20%. Esse daqui tem um ganho fabuloso, cara, mas eu preciso aumentar a quantidade de focos. E o ganho de 4 focos vai ser 6% só, não vai compensar. Originalmente, se você não fez o upgrade, ok, essa escadaria ela não vai existir, porque essa escadaria é uma coisa que você compra no arquiteto, e com isso você ganha um baú extra. Então você vai vir nesse baú aqui e você vai compartilhar recursos, materiais e tudo mais com o teu alt. Eu acho essa parte fantástica, tá? Porque me possibilita colocar as coisas pro alt. Quando você entrar com o teu main, você vai poder fazer o upgrade dos vendedores, você vai poder fazer... você vai poder comprar casa para o teu alt, tá? E, por exemplo, você compra a casa, faz o baú, deixa os baús lá e coloca também o... Coloca também o que, meu Deus do céu? Você coloca também os recursos materiais do baú. É super fácil. Aqui é a mira e mirei que você vai usar para fazer aprimoramento do teu armamento. É essencial você aprimorar o teu armamento, tá? Porque você vai conseguir com isso diminuir o dano que você leva, tanto de melee como também de spell. E porque você vai aumentar a resistência da tua armadura também. A armadura, eu notei que ele não te deixa usar uma armadura nível maior do que o seu nível, mas a arma ele te deixa usar uma arma de nível maior. Nós vamos falar agora sobre a arma, né?
A arma que eu estou usando é a Servo de Brasas. É uma arma rara, eu não tenho conseguido pegar ela desde então. Infelizmente ela não ficou épica. E nós vamos falar sobre a Onda Flamejante. E eu não vou conseguir te explicar o funcionamento dela muito bem, porque o funcionamento dela não tem sido idêntico. Tem vezes que ela lança as 4 frames e as 4 frames fazem curvas e chegam e matam o inimigo só. Tem vezes que ela joga 4 Fireball e as 4 Fireball vai cada uma pro canto. Tem vezes que ela joga 2 Fireball e as 2 Fireball matam o cara. Então eu não consegui entender a Onda Flamejante. E o Fogo Infernal, que é uma das melhores que existe. A Onda Flamejante custa 100 de focos. O Fogo Infernal custa 150. O Fogo Infernal tem uma área gigantesca e um poder de destruição gigantesco. Apesar de eu estar acima do nível do mapa que eu estou usando de exemplo, mesmo assim ele está matando boys de uma tacada só. Tá? Tanto a Onda Flamejante como o Fogo Infernal tem um alto índice de interrupção. Então, se ele dá charge em você, enquanto você está castando, você vai ser interrompido. O Impacto Flamejante, que eu acho muito gostoso de jogar com ela custa 50 de focos, o que é muito legal, que você pode andar pelo mapa matando os bichos. E ela joga um Impacto Flamejante à frente sua, então ela é um ataque à distância. E a Nova Flamejante, que tem pouca interrupção em comparação com as outras, mas também a área é menor. No entanto, ela joga no pé do personagem, tá? Have you checked on the house in Beggar's Alley? Falando sobre o equipamento, eu já mencionei que o equipamento eu trouxe, né? Então, por exemplo, eu trouxe a Servo de Brasas, e a Servo de Brasas ela dava naturalmente dano de fogo. Eu notei que alguns cajados que estão com runa de fogo, elas dão naturalmente dano de fogo. Né? E daí eu pensei, vou botar uma infusão de dano pestilento. Ferrou, porque quando eu botei a infusão de dano pestilento, substituiu o dano de fogo. E agora eu não consigo tirar a joia sem destruir a arma. Com relação ao armamento, eu tenho optado por foco ao invés de aumentar o dano de fogo. Você poderia aumentar o dano de fogo, às vezes 36%, às vezes 40%, tá? Mas eu tenho optado por concentrar em aumento de foco ou ganho de regeneração de foco. Você pode ver que eu estou usando o dreno de vida durante o combate, porque o dreno de vida eu fiz um teste e ele é bem pequeno com relação a isso. Isso me possibilita ter 4 encantamentos na armadura roxa ou púrpura, sei lá, que é a segunda mais potente tipo de armadura. Você pode ver que foco máximo em 3, ganho de foco. Aqui eu botei vida recuperável para ele fazer uma equiparação com o dreno de vida. Ok? Aqui possibilidade de reparar com indestrutível, uma anula a outra, e você pode, quando ele é indestrutível, você pode colocar algumas coisas que é baseada na durabilidade. Então, por exemplo, essa daqui está indestrutível. Ganho de foco de até 13% com base na durabilidade. O segundo, cura com base na durabilidade. Reduz o dano com base na durabilidade. E como ela é indestrutível, a durabilidade dela é 100% sempre. Existe uma possibilidade de botar um encantamento que aumenta a durabilidade dela, tá entendendo? Então seria ainda mais potente, daí eu teria que botar ali perca de vida como dano negativo. Eu trouxe com meu personagem as ferramentas já de prata. Então meu personagem aqui no nível 8 ele tá com ferramenta de prata que você vai conseguir no nível 20 e tantos, né? O benefício é que você dá uma porrada perfeita, você já corta a árvore, você já mina, você já escava. O ponto negativo é que quando você está minerando, cavando, cortando, você está ganhando foco. Então, quando você dá 3 porradas, você ganha mais foco, né? Mas quando você está querendo rapidez, o ideal você usar de prata mesmo. Lembrando, isso é um personagem.
Outra coisa importante a falar agora, antes de nós entrarmos no atributo do personagem, é sobre os slots extras que você compra com o Icor da Praga. Então, o importante para mim é, em primeiro lugar, você vai comprar slot de itens que você pega, que são armamentos e armaduras. Depois você vai pegar de uma arma extra e depois você vai pegar de anel. Essa minha arma ela não está o ideal, porque eu baguncei aqui com esse dano pestilento. Mas o ideal seria botar um armamento com dano à distância que infligisse o dano pestilento no personagem, que daí a distância eu infligiria um dano pestilento no boss, o que aumentaria o meu dano de fogo, né? Ou então pode até usar uma arma melee, mas o lance é justamente esse. O spot extra, você com simples clicar, você muda para arma de dano pestilento, casta, infecta os outros, daí você muda para tua arma original e daí você vai dar um dano de fogo maior. E o anel, porque os anéis eles dão alguns ganhozinhos extras que valem muito a pena, tá? Agora nós vamos falar sobre o atributo. Como ele é um mage ele usa inteligência, o armamento demanda inteligência, inclusive o meu armamento ele está com dano reduzido porque eu não tenho o requisito de inteligência máxima que é 42, tá? Mas mesmo com dano reduzido ele é melhor do que um armamento sem defeito nível. Eu ainda preciso fazer o teste, que seria pegar um armamento com um requisito menor e tentar upar ele para ele ter um dano maior. Mas como eu estou testando as runas, eu não posso fazer isso agora. Voltando para o atributo é inteligência. E daí eu descarto força, destreza e fé, porque a arma que eu vou usar, ela só demanda inteligência, tá? Eu tenho uma regra para vida e vigor. Você pode ver, eu não usei ganho de vida e vigor no meu armamento. Então, eu estou usando no meu atributo. E a vida e vigor eu uso assim, a vida. Se o boss, quando ele dá um combo, ele tá me matando, eu preciso aumentar a vida para sobreviver ao combo do boss. Sobrevivendo ao combo do boss, eu posso restaurar minha vida, eu posso fugir, posso pegar focos, escambau, né? Então, o parâmetro está sendo se eu sobrevivo àquele combo, porque o boss, de vez em quando, ele te pega e você não consegue fugir, você não consegue se defender, porque ele começou um combo dele e ele vai dar na tua cara até ele cansar. Já o vigor ele está relacionado à luta. Então, se eu começar a bater demais dos bichos, e eu preciso bater para pegar foco, e eu parar de bater de repente, eu tenho que justamente determinar. Eu estou parando cedo demais, sem conseguir o foco suficiente para atacar, então eu levo o vigor também a uma sensibilidade. O foco ele é essencial, porque é só uma runa que ela custa 150 de foco, eu estou com 367. Então, inteligência e foco são os primordiais para você aumentar. Então, sempre dá uma aumentadinha ali no foco. O limite de peso, eu cometi o erro porque eu estou como plano, então não precisaria aumentar tanto assim o limite de peso. E eu aumentei bastante, poderia ter usado em outras coisas. O foco, quando você bota em foco, você tem o ganho e você tem foco para usar, né? Então eu acho que por aqui já deu para você entender. Eu vou tentar agora te explicar o máximo possível sobre as runas e depois vou te mostrar o uso delas em combate. Caso você queira pular para uma runa específica, embaixo na descrição vai estar o capítulo para cada runa, basta você clicar no tempozinho ali e ele vai e avança para aquela runa para você aprender a usar ela, tá bom? Muito obrigado, se inscreva, comente, dá uma recomendação qualquer, ok? Pra gente continuar sempre melhorando para fazer vídeos de videogames para vocês. E aplicativos também. O pessoal do aplicativo desinscreve porque eu tô fazendo vídeo de videogame. Fazer o quê? É um canal múltiplo, videogame, aplicativos, vou fazer um hardware ainda por cima. Vejo vocês depois. Olha só, o fogo infernal, ele vai atacar em frente. Então ele vai pular para frente e vai atacar.
Ele não vai mudar, ele não vai virar para atacar atrás ou para o lado. Você tem que estar de frente para o local onde você vai atacar e ele vai dar um espaçozinho para frente e vai atacar.
A nova flamejante, ela ataca exatamente onde ela está. Então você tem que ir lá onde o inimigo está e soltar a nova flamejante no pé. Porque ali vai acertar tudo que estiver ao seu redor. Já o nosso amigo aqui, Impacto Flamejante, é aonde o mouse estiver.
sendo que ele não vira para trás e ele nem ataca 100% lateral. Então ele tem um ângulo meio para frente assim. Então ele não pega lateral e nem para trás. Burn you alive.
agora nós vamos falar sobre o nosso amigo aqui, que é a onda flamejante. Eu tenho visto que ela costuma atirar 5 fireball no alvo. Não dá para determinar claramente como é que ela funciona, além do que ela joga 5 fireball e essas fireball andam em paralelo, abrindo ângulo. Isso quer dizer que elas vão aumentando e se separando e ad infinito. Essa fireball, ela custa, se não me engano, 100. Ela custa 100. Have you checked on the house? E eu tenho notado é o seguinte, de algumas vezes ela tem convergido para o alvo, todas as 5 fireball, e às vezes não. Então eu não tenho como precisar qual é o momento que a fireball vai convergir para o ângulo. Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? E é só, não tem muito segredo. Durante o exemplo de combate, eu vou dar umas paradas e vou explicar o que é que ela fez de diferente do que você vai ver agora. Você pode ver que a partir de uma certa distância, ela começa a andar em ângulos diferentes. Uma das coisas que eu notei com ela foi o seguinte, ela... deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos supor que esse meu mouse estivesse sobre esse cara aqui, né? Então, meu mouse está sobre esse cara, eu estou numa boa distância. Aí o que vai acontecer? As firewalls iriam por aqui e eu convergi nele. Então, eu notei que isso tenha acontecido. Pode ser que de acordo com a distância para o alvo, ok? E o seu mouse estando exatamente no alvo, as firewalls façam a conversão e vão. Outra coisa que eu notei é isso, tá? Ele joga firewall para frente. Então, essa bagunça de firewall, ele joga para qualquer lugar, cara. É super difícil. Não é um spell ruim para você iniciar uma batalha. Você pode iniciar ela de longe, tá? E já dá uma porrada. Quando tem encerrar a batalha, se as 5 firewall convergindo o cara. Você tá vendo 4 aqui, saiu 4, mas eu vi 5 já, tá? E você viu que elas vão, 2 foi para um lado e 2 foi para o outro, não foi certinho uma paralela à outra. Então não é possível determinar. Você vai ter que ver se combina com o teu gameplay. Pela imprevisibilidade dela, eu não usaria muito, a não ser pelo fato dela possibilitar ataque bem de longe. Isso é muito bom, principalmente se for um caso de a uma certa distância convergir todas para acertar o alvo. Mas isso aí, cara, eu tentei várias vezes, peguei distância, vocês vão ver eu mexendo para lá e para cá, tentando obter um efeito e nada, ok? Fique agora com os exemplos. Alguns pontos vou parar para demonstrar os exemplos. Qualquer problema no vídeo vocês falem. Eu tentei ajustar as músicas para não ficarem muito altas, né? Mas é só durante o gameplay, não vai ter música durante eu estar falando. E um detalhe, a partir de agora eu vou fazer só de runa em runa. Os vídeos vão ficar mais curtos. Você vai ver se a runa é do teu interesse. E para mim também é mais fácil, porque quando eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que editar 4 horas de vídeo, entendeu? Eu tenho que editar 4 horas de vídeo cortando para cada runa e depois botando as explicações ainda, como eu fiz com essa última. E é dose, cara, é barra. E daí eu vou conseguir gerar vídeos mais rápidos. Eu tenho 3 vídeos de runas que eu preciso fazer até para limpar o meu HD, que está lotado de vídeos gravados que eu não compilei ainda. Fica agora com os exemplos dessa runa. Bom, aqui você pode ver como é difícil explicar o spell. Aqui ele está castando 5 Fireball. Nesta imagem você pode ver que 3 das 5 Fireball estão começando a se unir em direção ao alvo. E por fim, aqui você vê que foram 3 Fireball unidas atingindo o alvo enquanto 2 se dispersam. Qual é o motivo das 3 se unirem? Eu não tenho a menor ideia.
Pronto, já aqui nós temos uma situação estranha, que o mouse e a posição do personagem estava de frente para os alvos, e ainda assim ele castou no local errado, que é justamente no local anterior à posição do personagem quando eu comecei a castar, o que pode indicar um certo lag entre o meu comando e o que eu estou vendo. E aqui as anomalias do spell continuam. Você pode ver que nesse momento saem 5 Fireball. 1, 2, 3, 4, 5. Destas 5, 4 se reúnem para atingir o alvo. Todas as 4 são unidas. E depois todas as 5 atingem o alvo. Ou seja, não houve erro. Apesar de que a quinta Fireball ela está isolada, ela acaba convergendo para o alvo também. Já nesse vídeo de combate nós temos uma coisa curiosa. Todas as vezes a bola buscou se reunir para atingir o seu alvo, ao menos uma que eu errei. Então pode ser uma questão de distância e exatidão com que você mostra o alvo com o mouse. Die screaming!